Bom, eu sou a Sofia Costa Pinto, eu sou uma das fundadoras da EDA, que é essa Associação Ensaios e Diálogos, que está sediada hoje na Trafaria, que fica na margem sul do Rio Tejo, em Almada. E a associação foi fundada em 2013 e estamos aqui desde então nesse território da Trafaria, Cova do Vapor, sempre trabalhando com questões ligadas à ativação do espaço urbano e ativação de espaços abandonados em projetos socioculturais. Coletivo e da nossa associação começa em 2013, quando a gente faz um projeto na Cova do Vapor, que é uma vila de pescadores exatamente nessa esquina onde o Tejo chega no mar, e que era uma construção, um centro cultural temporário, todo feito em madeira, autoconstruído, depois eu posso explicar com calma, e depois em 2016 a gente fica sabendo que existe o presídio que não está sendo usado e que está meio abandonado, e que a gente passa então a começar a fazer propostas para a Câmara de possibilidade de ocupação desse presídio e de como que isso poderia acontecer. E a Trafaria é tipo uma vila de pescadores que sempre foi caracterizada como história, como meio lugar dos dejetos, assim. Então, tipo, a primeira coisa que teve era um lugar na época das colônias, quando, por exemplo, traziam árvores das colônias do Brasil e tal. E aí, para ter certeza de que não estavam trazendo animais horríveis para Lisboa, ficava aqui numa quarentena até poder entrar na capital. É uma coisa gigante que tem vários edifícios. E a primeira vez que a gente veio aqui é no edifício 3, esse é o edifício 1, esse é o edifício 2 e é o 3. E o edifício 3 acabou de entrar em obra e era onde a gente estava. Tá tudo mega improvisado, porque, por exemplo, a gente está fazendo uma cozinha externa, porque a gente vai ter uma residência artística aqui em setembro e depois vamos ter um evento grande em outubro. Então a gente meio tem que botar isso tudo para funcionar. E a nossa cozinha lá era gigante e aqui teve que vir uma versão reduzida. Então a gente trouxe as coisas de lá para cá. Isso tá uma zona. É muito espaço, né, cara? Gigante. Uau. Agora, olha, venham conhecer aqui a parte que tem menos relação com a gente, mas que eu acho que é bacana. Isso aqui, esse jardim, tem esses 4 dragoeiros em cada um dos cantos, que todo mundo valoriza muito. Então tem uma tentativa de classificar, que é tombar os dragoeiros e para proteger isso e tal. Como a gente tá aqui desde 2013, a gente tem muitos projetos e diferentes níveis de engajamento com as pessoas. Por exemplo, um projeto tipo plástico é um projeto que acontece nas escolas, tem muito contato com os professores, com os moradores e tal. É um projeto que tem bastante engajamento com a população. O projeto da Casa do Vapor, por exemplo, que é o nosso primeiro projeto, era um projeto totalmente autoconstruído, com as pessoas de lá, no meio do lugar, e as pessoas... Os projetos que a gente tem desenvolvido dentro do presídio são mais fechados, porque durante muito tempo teve essa restrição de não poder abrir ao público. Então aí, na hora que você não pode abrir ao público, você convida um, convida outro. O presídio tem 8 portões até chegar no espaço que a gente está. Então, por isso uma das
das soluções que a gente encontrou nos projetos do Presídio foi essa coisa de fazer o estúdio da rádio, uma rádio. A gente comprou uma licença FM durante uma semana, então a gente transmitia tudo que estava se passando aqui, a gente transmitia a partir desse estúdio de rádio. E convidava as pessoas da vila para virem falar na rádio e levantando assuntos que eram interessantes para a gente e para o lugar. Que era uma forma de como fazer uma atividade dentro do presídio, num lugar que as pessoas já sabem que não tem tanta atividade, temporária, porque a gente não está aqui todos os 365 dias do ano, mas conseguir ir para fora. E essa coisa do estúdio de rádio foi bacana, porque foi uma das tentativas para envolver mais com as pessoas. A gente tem um outro projeto também, que a gente meio fez um protótipo dele, que chama Redescobrir. E aí a ideia é que a partir dos edifícios da Trafaria, a gente junte pessoas para contar suas memórias sobre esses edifícios. Então ele tem uma análise mais arquitetônica da história do edifício, o que ele foi. Então, por exemplo, um exemplo é o cinema da Trafaria. A gente tem a planta de como era o cinema, como que ele está hoje em dia, então tem uma análise mais arquitetônica da coisa, e depois a gente fez grupos de conversas onde as pessoas traziam suas memórias ligadas àquilo. Então teve uma senhora que trouxe um bilhete do cinema na época, porque ela guardava em casa, porque o marido dela pediu ela em casamento numa sessão naquele cinema, então ela tinha isso guardado, então a gente fez isso. E aí teve teve um apoio do Museu da Pessoa no Brasil para meio ajudar a orientar um pouco com essa metodologia de coleta de memórias e tal, de como fazer isso. Tá vendo? Então aqui dá para ver bem, assim, tem o ETC, umas crianças da Trafaria, uma senhora da Trafaria, um pescador, meio tudo misturado assim. O que está muito na essência da forma como a gente trabalha? Viver nos lugares. Mesmo que seja por um curto espaço de tempo, dependendo do tamanho do projeto, maior ou menor, a gente acredita muito nessa lógica de que para você trabalhar bem um lugar, você precisa viver no lugar. A gente não estabelece uma relação de 9 a 5 e não, você tem que estar 24 horas no lugar, porque é de madrugada que acontecem coisas que você não sabe e tal. Exato. Acho que tem uma coisa de... Não, e que aí quando você vive intensamente... E às vezes, claro, a gente também tem que pagar nossas contas, às vezes os projetos não são financiados e tal, mas a gente tenta o máximo possível viver no lugar. Então, por isso a questão das camas, do ter colchão, do ter cozinha, é tão essencial para o trabalho, sabe?